Olá, querido jovem, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição. Chegamos à lição de número 9. Estamos quase no finalzinho do trimestre, mas ainda tem muita coisa boa e abençoado para nós aprendermos por meio da lição sobre a palavra de Deus. Temática da semana: Batalha Espiritual 2. Temos a nossa parte introdutória. Trago a tirinha mais uma vez. A tirinha ela já nos dá vários insights a respeito do tema da semana. Texto-chave, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 10. A grande pergunta da semana: como você pode usar a palavra de Deus para enfrentar os desafios e as tentações do dia a dia? Querido, nesse processo, nesse grande conflito que vivenciamos diariamente, a Bíblia, ela nos auxilia a vencermos as tentações, a vencermos as tentações de Satanás na nossa vida. Então, não esqueça, por mais óbvio que pareça, não esqueça, a Bíblia ela nos auxilia neste grande conflito. Queridos, trago também o nosso esboço estruturado em 4 tópicos, sendo o primeiro vulnerável ou vitorioso. A palavra é a verdade, a palavra tem poder. Quarto e último, mas não menos importante, Jesus se fez carne. Então vamos aos pontos importantes do primeiro tópico, vulnerável ou vitorioso. E aqui eu coloquei um paralelo entre amadores e especialistas. Queridos, infelizmente, muitas vezes brincamos de ser cristão e não somos firmes como deveria, jovens. No entanto, nós temos um inimigo que ele é especialista. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é especialista em criar tentações personalizadas. A voz profética disse: Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Esse é o grande objetivo de Satanás. E ele é especialista. Portanto, não podemos ser amadores. Quem é você, jovem? Devemos também ser especialista no reino de Deus, fundamentados na palavra. Dando continuidade ao nosso segundo tópico, a palavra é a verdade. E aqui a lição ela fala um pouquinho sobre a tentação de Jesus. E através da lição, através do estudo da palavra, nós podemos aprender lições preciosas, valiosas para usarmos no dia a dia, queridos. E aqui temos uma pergunta sugestiva: quais foram as estratégias de Satanás na tentação de Jesus? Trabalhe com a sua unidade de ação, ouça, os ajude nesse processo. Queridos, está na lição. Satanás trabalha arduamente para enganar a todos com as suas mentiras, meias-verdades e aplicações distorcidas da verdade. O objetivo dele não é apenas fazer com que você pecar, mas deixá-lo confuso sobre a verdade e impedi-lo de compartilhar a verdade com as outras pessoas, sabendo que a verdade os libertará. O inimigo tenta mantê-lo escravo das suas mentiras. Portanto, querido jovem, é indispensável edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, um único alicerce seguro nesse conflito que todos nós vivenciamos. Vamos ao próximo tópico. A palavra tem poder. Dimensões do poder da palavra. Palavra-chave, o poder da palavra, e a palavra ela tem poder. E ela nos proporciona uma transformação pessoal. Ela nos conduz na direção segura, ela nos conduz em sabedoria. Queridos, ela nos dá proteção e fortaleza, nos dá consolo e esperança para os tempos difíceis, nos proporciona verdade e revelação, e o mais importante, fé e salvação em Cristo Jesus. Como você pode usar a palavra de Deus para enfrentar os desafios e as tentações do dia a dia? Vamos ao próximo tópico. A palavra se fez carne. João, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O livro de João apresenta Jesus na ótica divina.
João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós substituímos a palavra Verbo pelo nome Jesus. No princípio era Jesus e Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Queridos, aqui nós estabelecemos um outro paralelo. A Bíblia, a palavra, né? Jesus e a palavra é a palavra escrita de Deus. Foi escrita em línguas humanas, foi escrita por seres humanos, mas o seu autor é o Espírito Santo. Jesus, a palavra, e a palavra de Deus se fez carne, tornou-se humano e viveu como um de nós. Nasceu de uma mulher humana, mas era o Filho de Deus, o que o torna totalmente humano e totalmente divino. O apelo da lição nesta semana, querido jovem, é para que eu e você possamos permanecer firmes, alicerçados na palavra de Deus. Dando continuidade, aqui nós chegamos ao momentos finais da nossa recapitulação do esboço comentado. Concluindo, eu quero mencionar essa frase, essa pequena frase que diz o seguinte: vivemos em um mundo onde pequeno texto, na verdade. Vivemos em um mundo onde o bem e o mal, o certo e o errado lutam pela sua supremacia. Há apenas dois lados nesse grande conflito espiritual. De que lado estamos? Essa é uma escolha de consequências eternas, porque a vida e a morte são literalmente eternas. Escolha permanecer firme, alicerçado na palavra de Deus. Que Deus abençoe, querido jovem. Até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Um bom sábado desde já.